Olá, meninos, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Meninos, olha só, a nossa provinha tá chegando e nós vamos, né? Estou dando sequência a uma revisão para vocês chegarem excelente, zero bala, maravilha para fazer essa prova, beleza? Bom, eu vou revisar com vocês as orações subordinadas adverbiais. Beleza? Bom, o que eu tenho para chamar a atenção dessa oração em relação às demais, né, as outras orações subordinadas? Quando a gente classifica uma oração em oração subordinada, alguma coisa, né, seja substantiva, adjetiva, adverbial, nós estamos fazendo uma marcação sintática. Por quê? Essa oração, ela desempenha função sintática, né? Ou mais, ela desempenha um papel morfológico de substantivo, ou de adjetivo, ou de advérbio, certo? Quando a gente faz essa classificação em oração subordinada, alguma coisa, nós estamos classificando sintaticamente essas orações. Agora, olha que legal. As orações subordinadas, elas acabam sendo tratadas de forma diferente, não no aspecto, né, sintático, mas no aspecto semântico. Quando a gente analisa as orações subordinadas e substantivas, você vê que a relação entre elas dificilmente envolve um processo semântico. O processo, a relação entre uma oração principal e uma subordinada substantiva é muito mais uma relação de um processo sintático, né? Uma é o complemento da outra e pronto, acabou. De vez em quando você varia a conjunção integrante, você tira do que e passa para um se, passa para um quanto, né? Busca conjunções ou mesmo palavras que desempenham função de conjunção naquele contexto, né? Tirando isso, as orações substantivas mantêm uma relação muito mais sintática, beleza? Então, dentre as subordinadas, nós temos três. As substantivas que têm uma relação estreitamente sintática, tá? Uma completando a outra. A oração subordinada é o termo que falta na oração principal e estamos juntos. A oração subordinada adjetiva, pessoal, ela tem uma classificação sintática, ok, maravilha, mas ela já começa a envolver um pouco mais a questão semântica da relação entre elas. Quando a gente diz se uma explica ou se uma restringe, é porque a explicação vai levar uma ideia, a restrição vai levar outra ideia. Então, já tem um pouco da questão semântica explícita. Quando a gente vai para as orações subordinadas adverbiais, aí a gente despenca na semântica. Por quê? A oração adverbial, ela vai trazer, né, a conjunção associada à oração subordinada, ela vai trazer toda a ideia de circunstância que se pode adquirir, né, na construção de um período. Então, a gente diz que ela é uma oração subordinada adverbial, causal, consecutiva, temporal. É uma classificação sintática, mas ela tem, dentro de um texto, de um período, de um parágrafo, de um texto, um papel muito grande, né? Ela tem uma relação muito grande, ela tem uma implicação muito grande com os valores semânticos estabelecidos no período, no parágrafo, no texto. Beleza? Se vocês prestarem atenção, as orações subordinadas são aquelas orações que têm um número maior de classificações. São 9 tipos de subordinadas adverbiais. E, na verdade, o que vai mudar é só o sentido entre elas, porque, sintaticamente, elas continuam desenvolvendo o papel de adjunto adverbial, sempre. Então, isso aí, o papel é esse, não muda, não muda. Então, o que vai mudar? O sentido que elas vão imprimir à oração principal. Beleza? Então, é fundamental, é muito importante conhecer as conjunções subordinadas para dar uma ajuda. Claro, a conjunção subordinada, ela pode te direcionar uma classificação, mas o que vai determinar a classificação mesmo dessa oração e da conjunção também é o contexto em que ela está inserida, tá? Lembrando, a construção textual, as orações subordinadas adverbiais, elas são responsáveis por grande parte da articulação de ideias de pensamento nos textos. Beleza? Bom, então vamos embora. Oração é considerada subordinada adverbial quando se encaixa na oração principal, funcionando como adjunto adverbial, foi o que eu acabei de dizer para vocês.
né? Então, nós temos uma classificação sintática aí. São introduzidas pelas conjunções subordinativas e classificadas de acordo com as circunstâncias que exprimem. Ou seja, cada oração subordinada adverbial irá imprimir uma circunstância diferente àquele período. E quais são essas possíveis circunstâncias, né, que viram a nossa classificação sintática? Então, elas podem ser causais, comparativas, concessivas, condicionais, conformativas, consecutivas, finais, proporcionais e temporais. Olha só, eu tenho 6 orações subordinadas adverbiais que começam com a letra C, de Cássia, sua linda. Então, não esqueçam, tá? 6. Aí você conta lá as 6, aí depois você vem final, proporção, temporal. Pronto, tá? Decorado. Né? Pega a prova, já escreve logo para você não esquecer. Depois você só vai ver qual sentido, qual relação a oração tem dentro do período, tá? Bom, vamos começar pelas causais. Então, as causais, o próprio nome já diz, né? Indica a causa da ação expressa na oração principal. Então, tem uma ação sendo expressa na oração principal e a subordinada vai ser a causa dessa ação, beleza? Olha só, a cidade foi alagada porque o rio transbordou. Ação, cidade foi alagada. Motivo, o rio transbordou. Beleza, fechamos. Então, a oração, deixa eu ver, não consigo marcar aqui. Consigo? Ai, fugiu, não consigo. Mas olhem aqui pra mim. Aqui, ó, porque o rio transbordou é a oração subordinada. A adverbial traz ideia de causa em relação à ação que está na principal. Bonitinho. Bom, meninos, outra coisa que vocês devem lembrar da aula que nós demos. As orações adverbiais, elas podem ser desenvolvidas ou reduzidas, certo? Assim como as adjetivas e as substantivas. Na verdade, algumas adverbiais podem ser reduzidas. Então, vamos lembrar um pouquinho como é que a gente reduz uma subordinada. Para ela ser reduzida, melhor, para ela ser desenvolvida, ela tem de ter a conjunção. Olha a conjunção aqui. Por quê? E tem que ter o verbo conjugado, transbordou. Na redução, ela perde a conjunção e o verbo que estava conjugado vai se posicionar, vai se transformar em uma das suas 3 formas nominais. Vamos lembrar as formas nominais: infinitivo, particípio e gerúndio. Infinitivo termina com R, o particípio com DO e o gerúndio com NDO. Bom, então vamos lá. Sumiu o porquê, virou por, que não é conjunção, é preposição, né? O verbo transbordou, caiu na sua forma nominal, terminada em R, é infinitivo. Então, essa oração eu classifico como oração subordinada, adverbial, causal. E essa, né, a cidade foi alagada é a principal, e a subordinada por o rio transbordar é oração subordinada, adverbial, causal, reduzida de infinitivo. Beleza? Consecutivas. Indicam uma consequência do fato referido na oração principal. Então, tá lá. Tem uma ação, um fato na oração principal e a consequência vem logo após. Beleza? Não podia olhar a foto, que chorava. Qual a ação? Olhar a foto. Qual a consequência? Chorar. Beleza? As consecutivas, assim, então temos não podia olhar a foto como oração principal e que chorava, oração subordinada adverbial consecutiva. As orações adverbiais consecutivas também podem assumir uma forma reduzida, certo? Então vamos lá. Não podia olhar a foto sem chorar. Some a conjunção que, o verbo chorava que estava conjugado, se forma, né? Cai aqui em uma de suas formas nominais. A forma nominal que termina com R é infinitivo. Então, essa oração sem chorar é oração subordinada substantiva, oração subordinada adverbial, esquece substantiva. Oração subordinada adverbial consecutiva reduzida de infinitivo. Vamos ver as condicionais. As condicionais expressam uma circunstância de condição com relação ao predicado da oração principal. As conjunções condicionais são se, caso, desde que, contanto que, sem que, entre outras. Não faço o exercício se não fizer a leitura da proposta. Não faço o exercício, oração principal. Se não fizer a leitura da resposta, oração subordinada
adverbial, olha o ser trazendo a condição, condicional. Bom, as orações condicionais também têm a sua forma reduzida. Não faço o exercício sem ler ou sem antes ler a proposta. Beleza? Oração principal, não faço exercício, como a de cima, as principais são iguaizinhas. E aqui eu reduzi, sumir com a conjunção ser e fazer a leitura, né? Ficou na sua forma nominal, ler. Fizer a leitura, né? Simplifiquei, ficou em ler, que é um verbo no infinitivo. Então, essa oração, sem ler a proposta, fica com a classificação: oração subordinada adverbial, condicional, reduzida também de infinitivo. Beleza? Vamos ao próximo. Olha as concessivas aí, pessoal. A concessiva vai marcar uma contrariedade. Beleza? Indica um fato contrário ao referido na oração principal. As conjunções concessivas são embora, a menos que, se bem que, ainda que, conquanto que, apesar de, entre outras. Tá? As conjunções, fizemos várias aulas falando das conjunções, então volta lá no videozinho sobre conjunção, dá uma revisada nessas conjunções se você ainda tiver dúvida, tá? Agora, as conjunções também a gente pode entender, inferir pelo contexto que ela está inserida, tá? Bom, vamos ao exemplo. Apesar de que tenha sido cuidadosamente planejado, ocorreram vários imprevistos. Primeira coisa, pessoal, a gente olha para esse período e a pergunta é: o período está na ordem direta ou na ordem inversa? Aí em casa você vai responder: ele está na ordem inversa, professora. Muito bem, aluno, você acertou. Como é que ficaria na ordem direta? Vários imprevistos ocorreram, né? Ocorreram vários imprevistos, apesar de que tenha sido cuidadosamente planejados, né? Aí eu tenho que flexionar. Cuidadosamente planejados, beleza? Tranquilo? Então, tá bom. Bom, a concessiva, ela também tem uma redução, né? Olha só, ocorreram vários imprevistos, é a principal, continua da mesma forma. E aqui, apesar de que tinha sido, vira apesar de ter sido. O ter também está na sua forma nominal infinitiva, olha. Terminação R. Então, aqui eu vou classificar como oração subordinada, adverbial, concessiva, reduzida. Tudo bem? Ah, professora, mas não sumiu com a conjunção apesar de. Não, sumiu só com o quê? Vamos lá. Quando eu tenho mais de uma palavra para representar uma conjunção, eu vou chamar de locução conjuntiva. Então, quando a oração tem uma locução conjuntiva, geralmente eu sumo com uma, mas a outra permanece, tá? Então, aqui eu sumi com o quê? Mas continuei com apesar de. O verbo não está conjugado. Pronto, bingo. Ela é reduzida. Eu tenho que olhar só a forma nominal do verbo para classificar essa redução. Reduzida de infinitivo. Beleza? Vamos mais um pouquinho. Olha as conformativas. As conformativas indicam conformidade em relação à ação expressa pelo verbo na oração principal. Veja que em todas as explicações aparece a seguinte coisa: oração principal eu tenho a ação, oração principal eu tenho um fato, e a subordinada é alguma circunstância associada àquela ação. É alguma circunstância associada àquele fato, beleza? E a conformativa vai trazer a ideia de algo pré-estabelecido. Então, eu tenho a oração principal, a ação da oração principal, e na oração subordinada, eu tenho algo que já tinha sido pré-estabelecido na principal. Beleza? Vamos olhar o exemplo que eu acho que fica mais fácil. Tudo ocorreu conforme estava previsto. Tudo ocorreu, oração principal. É ação, é o fato, tudo aconteceu. Conforme estava previsto, ou seja, algo que já havia sido estabelecido anteriormente, tá? Então, esse como estava previsto é a nossa oração subordinada, adverbial conformativa, de conformidade. Professora, quando ela não for reduzida, eu preciso colocar que ela é desenvolvida? Não. Se você quiser colocar, não está errado. Mas não é obrigatório. É obrigatório marcar somente quando for reduzido.
beleza? Outra coisa, gente, a gente precisa, sempre que a gente tiver dúvida de determinada conjunção, a gente pode substituir por outras, né? Tudo para ver se tem o mesmo sentido. Tudo ocorreu conforme estava previsto, tudo ocorreu consoante estava previsto, tudo ocorreu segundo estava previsto. Ah, tá, então é conformativa mesmo, conformativa. Beleza? Seguindo, olha as comparativas. As orações comparativas, perdão, tô que tussa aqui, são aquelas que expressam uma comparação com um dos termos da oração principal. As conjunções comparativas são como, que, do que, beleza? Olha só, ele tem estudado como um obstinado estuda. Outra coisa que vocês têm de lembrar, gente, não é obrigatório, mas geralmente, um período em que tem oração comparativa, geralmente a oração comparativa, ela deixa o verbo subentendido, porque o verbo seria a repetição do verbo da oração principal. Então, para que não ocorra repetição, ele subentende o verbo, certo? Por isso que eu coloquei aqui para vocês entre parênteses. Ele tem estudado como um obstinado, a oração pararia aqui. Você fala assim, gente, mas isso nem período composto é, porque só tem um verbo. Cuidado, as comparativas geralmente, não é obrigatório, mas geralmente elas são redigidas com o verbo implícito, tá bem? Então, a oração principal fica sendo, ela tem estudado, e a subordinada, como um obstinado estuda, beleza? Fica sendo oração subordinada adverbial comparativa, certo? Vamos seguir um pouquinho mais. As finais exprimem a intenção, o objetivo do que se declara na oração principal. As conjunções finais são para que, a fim de que, pode ser porque também, é mais difícil aparecer com porquê, mas pode aparecer, beleza? Olha aqui o exemplo. Sentei-me na primeira fila para que pudesse ouvir melhor. Então, a ação está, né, mais uma vez, na oração principal. Sentei-me na primeira fila. A finalidade de se sentar na primeira fila é para poder ouvir melhor. Então, a oração subordinada está indicando finalidade. Beleza? É que eu lembrei da história do Chapeuzinho Vermelho, né? Que ela virava pra vovozinha, na verdade, o lobo, e falava: pra que esses olhos tão grandes? É pra te enxergar melhor. Então, o lobo mau vai trazendo um monte de orações adverbiais de finalidade. É pra te enxergar melhor, é pra te sentir melhor, é pra te cheirar melhor. Até que, né? A pergunta sobre a boca é pra te comer. Então, tem a fala do lobo traz uma sequência aí de orações adverbiais finais. É só porque eu lembrei, então resolvi comentar. Bom, a final também pode ser reduzida. Olha só, sentei-me na primeira fileira para poder ouvir melhor. Presta atenção, gente. O valor semântico, o sentido não muda. Se ela é desenvolvida ou se ela é reduzida, o sentido prevalece, permanece. Prevalece é sobrepor. Não, o sentido permanece, ele não muda. Oração principal é a mesma, escrita igualzinho, Ctrl+C, Ctrl+V. E a subordinada, nós passamos para o processo de redução. Agora, não influenciou, nesse caso, em uma mudança de sentido. Eu não tenho mudança de sentido aqui, tá? Lembrando a vocês, mais uma vez, que numa locução conjuntiva para e o que, um some e fica o outro. Então, o que sumiu, o para ficou sozinho. O verbo pudesse, estava conjugado, a gente pega e deixa em uma de suas formas nominais. Essa forma nominal é finalizada, termina com R. Então, mais uma vez, nós estamos diante de uma reduzida de infinitivo. Oração subordinada adverbial final reduzida de infinitivo. Beleza? Vamos às temporais. A temporal, ela demarca em que tempo ocorreu o processo expresso pelo verbo da oração principal. Eu me sinto segura assim que fecho a porta da minha casa. Então, eu me sinto segura, a oração principal, assim que fecho a porta da casa, é uma subordinada adverbial que está marcando o momento em que ela se sente segura. O momento dessa ação, beleza? Então, ela é temporal. E a temporal, meninos, também pode ser reduzida. Olha lá, eu me sinto segura ao fechar a porta da minha casa. Então, o assim que some, fica só a preposição.
O verbo fecho vai para sua forma nominal fechar. Então, eu tenho oração principal, eu me sinto segura. E a subordinada, ao fechar a porta da minha casa, uma subordinada adverbial temporal reduzida de infinitivo. Beleza? Espero que esteja ficando claro isso aí para vocês. Por fim, deixa eu ver se é por fim. É por fim. As proporcionais expressam uma ideia de proporcionalidade relativa ao fato, à ação, referido na oração principal. Então, olha só. Quanto menos trabalho é o fato, tanto menos vontade tenho de trabalhar. Então, quanto menos é uma proporção. Quanto menos, mais, uma proporção. Quanto mais, proporção. Beleza? Então, é isso, pessoal. Bom, em relação ainda às adverbiais, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para algumas coisinhas, né? Que às vezes caem na prova e a gente dança. A gente se perde. Olha só, atenção. Algumas conjunções, a mesma conjunção pode introduzir diferentes tipos de orações adverbiais. Isso ocorre com a conjunção como. Dependendo do contexto, ela pode assumir valores semânticos diferentes. Olha esse primeiro exemplo. Como estava doente, não foi à aula. Se você está na dúvida, o que você vai fazer? Você vai substituir por uma outra conjunção. Porque estava doente, não foi à aula. Visto que estava doente, não foi à aula. Já que estava doente, não foi à aula. Opa, esse como, então, é uma conjunção causal, porque o contexto está indicando uma causa. Olha o exemplo 2. Como havia combinado, faremos o trabalho juntos. Como havia, conforme havia, segundo havia, de acordo com o que havíamos, né? Combinado, opa, esse como então vai ter ideia de conformidade. A vida vem em ondas como o mar vem. Gente, se o verbo está subentendido, a vida vem em ondas como o mar, a gente já desconfia que isso seja uma comparação, né? Acabei de comentar com vocês. Se parece que é um período simples, só tem um verbo, mas está estabelecendo uma comparação, então já fica a dica aí, fica mais fácil a gente lembrar do como quando ele é comparativo. Beleza? Outra coisa que eu queria chamar a atenção de vocês, tchururu, é uma curiosidade. Em um período, vocês viram o tempo todo falando assim, a ação está na principal, a ação está na principal. E a consequência na subordinada, e a causa na subordinada, e o tempo na subordinada, e a finalidade na subordinada. Agora, quando a gente fala de causa e consequência, olha que legal, a causa e a consequência aparecem sempre no mesmo período. Só que eu vou fixar a ação e classificar semanticamente a que está com a conjunção. Olha só que legal que eu trouxe aqui para vocês. Chorou tanto que o rosto ficou inchado. Ficou com o rosto inchado porque chorou muito. Peraí, não tem o mesmo sentido? Tem. Mas como é que a gente faz a divisão aqui? O chorou tanto aqui é a principal. A ação é chorar. O rosto ficar inchado. É antes da ação? É causa da ação ou consequência da ação? Ah, professora, é consequência. Primeiro chora, depois o rosto incha. Beleza. No de baixo é a mesma ideia, a mesma coisa, só que a conjunção está do lado de chorar. E a ação, que é a principal, né, o que eu vou firmar como ação, está na principal, é o rosto ficar inchado. Então, o rosto ficou inchado. Eu choro antes ou depois? Continua chorando antes. Mas se eu fixei que o rosto está inchado, então eu vou trazer a causa, o motivo dele estar inchado. Beleza? Tranquilo? Bom, meninos, espero que vocês tenham entendido, né? Acompanhado a revisão. E qualquer coisa, pergunta aí no chat, tá? Estuda bastante para a prova. Um beijo para vocês.